nós pensamos que este ato não pode ser entendido apenas como um contundente recado ou uma contundente resposta à ocasião dos 60 anos do golpe militar de 64. Embora este ato seja já uma contundente e dura resposta, uma contundente e dura resposta do movimento popular, dos progressistas e dos democratas genuínos, não é só isso. Nós pensamos que este ato demarca um campo político daqueles que entendem que é necessário criar barreira ao crescimento e à ameaça seríssima que a extrema-direita e o golpismo hoje representam no nosso país. De modo que nós nos unimos aqui todos, penso, na unidade de que é necessário que algo seja feito seriamente, do ponto de vista da mobilização dos trabalhadores, dos estudantes, de todas as massas populares, que algo seja feito do ponto de vista dessas massas para efetivamente impor uma resistência à ofensiva contra-revolucionária movida por essa extrema-direita que até há pouco tempo ocupava a presidência da República e também do intervencionismo abjeto e escandaloso do alto comando das Forças Armadas sobre a política, ingerência sobre a política do dia. Nós pensamos ainda que estes acontecimentos me refiro ao 8 de janeiro de 2023, aos episódios de novembro de 22, e também me refiro aqui ao intervencionismo flagrante das Forças Armadas, do seu alto comando na política nacional desde 2015 até hoje agora, nós pensamos que estes acontecimentos nos obrigam a reconhecer que a chamada redemocratização, em 1988, foi absolutamente incapaz de enterrar o golpismo que, na história do nosso país, é norma, como comprovam os 6 golpes militares desde a proclamação da República, como comprovam todas as constituições da história do Brasil que atribuem ao Exército e às Forças Armadas o papel de restaurar a ordem interna, o que pressupõe que a desordem interna é o povo. Então, nós pensamos que a redemocratização, assim chamada, foi absolutamente incapaz de fazê-lo. E por quê? Porque esse processo foi um processo construído à base de um consenso entre os dominantes, consenso este, basicamente resumido no seguinte: não fazer o acerto de contas. O projeto que 1964 representa, ele passou para segundo plano, mas ele não foi efetivamente derrotado. E por isso nós estamos assistindo tão grosseiramente a reprodução não só do golpismo, que é o ideário de 64, agora mais forte do que nunca, como também estamos assistindo a reprodução de vários dispositivos do regime militar ainda hoje. A companheira pode nos dizer muito sobre isso. Porque democracia, para sê-lo, deveria ter presunção de inocência, direito à vida preservado. Em qualquer favela que você queira, nem precisa ser o Rio de Janeiro, meus caros, pode ser qualquer favela mesmo, não existe nenhum desses direitos fundamentais. Como não existia, inclusive, durante o regime militar como um todo. Portanto, nós pensamos que é necessário, e mais, urge mesmo, que haja uma séria mobilização e um sério consenso entre os democratas e os progressistas genuínos de que é necessário defender as liberdades democráticas como condição para levantar o movimento popular, para levantar as massas de trabalhadores, de operários, camponeses, estudantes, para que seja de fato elevada
uma barreira contra o avanço da extrema-direita e do golpismo. Porque, insistimos, não ao contrário da propaganda oficial, segundo a qual, com o resultado das eleições, o Brasil voltou a ser democrático, como se um dia o fosse plenamente, e também como se o resultado das eleições fosse suficiente. Pois bem, 1/3 da população, um pouco menos, que votou no Bolsonaro, e deste 1/3, uma parte importante é um conjunto de pessoas, de centenas de milhares ou dezenas de milhares, que se mobilizam ainda hoje por um golpe de Estado. Aquelas pessoas que fizeram paralisações em novembro e dezembro de 2022, fizeram ações violentas por um golpe de Estado, e no 8 de janeiro invadiram lá os 3 poderes, essas pessoas não morreram e nem foram para Marte, elas estão aí, elas só estão dispersas. E no primeiro e próximo episódio de crise, essa gente, esses galinhas verdes, esses fascistas, levantarão novamente a crista para tentar precipitar uma ruptura de tipo fascista, como tentaram. Portanto, nós consideramos, e penso que o ato se condensa nesse entendimento, que é absolutamente necessário e urgente que os verdadeiros progressistas e democratas levantem, através da mobilização de massas pelos seus direitos mais básicos, uma séria consciência de que é necessário lutar contra o avanço da extrema-direita e do golpismo.